46. O informante. Traspassou os dias seguintes em um fervor de estudo apavorado e pavor estudioso. O plano que brotava era muito mais perigoso do que seu trabalho com os sinalizadores. E nesse caso, ela não tinha os esquemas de outra pessoa para inspirá-la. Ela passou grande parte daquele período fazendo experiências com esporos verdejantes, os frutos do próprio mar esmeralda, que ela nunca compreendera na sua juventude. Ela não era a única. Tampouco era surpreendente que quanto mais ela aprendia, menos medo sentia. É assim que a maioria dos tópicos, já que o medo e o conhecimento frequentemente jogam em lados diferentes da rede. Existem exceções óbvias. Certos humanos individuais, como certas salsichas, quebram essa convenção. Embora nenhum grupo maior seja coletivamente apavorante, eles contêm indivíduos notáveis que absolutamente deviam assustar você. Quanto mais você aprende sobre esses indivíduos, mais preocupado você devia ficar. Mas para os humanos em geral, conhecimento geralmente é igual a empatia, e a empatia conduz à compreensão. Não. Tress descobriu que o éter verdejante era quase brincalhão, ansioso a responder aos seus comandos mentais em troca de água. Com o passar dos dias, ela tornou-se hábil em fazer com que as vinhas crescessem em espirais, se esticando altas e fortes, e até mesmo crescendo lentamente, contendo a maior parte de sua potência. Ela podia sentir, como sempre, uma sensação além das vinhas. Nada tão distinto quanto uma mente, mas uma impressão. Uma que ela achava que podia ser a própria lua, ou as vinhas maternais sempre crescentes que viviam nela. A não ser por necessidade como o sono, Tress só interrompia seus estudos quando precisava ajudar Forte a preparar os jantares. Toda vez, ver os rostos dos membros da tripulação deixavam-na mais preocupada. 3 dias depois de sua conversa com Salai, ela estava sentada em seus aposentos encorajando algumas vinhas verdejantes a crescer delicadamente ao redor dos seus dedos, sem espremê-los com força demais. O navio estava atualmente virando de bordo de tal maneira que ela podia ver a queda de esporos pela portinhola. A queda tornara-se cada vez maior a cada dia de viagem, e era cada vez mais óbvio que esse era o destino da capitã. O covil do dragão devia estar lá perto, ou talvez lá dentro. Não é óbvio na maioria dos mares, mas no Lunagre os esporos que caem formam uma pilha, como a areia no fundo de uma ampulheta. O mar era, na verdade, uma montanha do tamanho de um reino, embora a inclinação fosse tão incrivelmente rasa que se tornava imperceptível. Mas quanto mais eles navegavam em direção ao Lunagre, mais alto precisavam ir. Naquele momento, itens na mesa de trás corriam risco de deslizar para fora, e tudo parecia desaprumado em comparação com o horizonte, como se estivéssemos vendo através da lente de um estudante que acabou de descobrir o cinema experimental. Hulk periodicamente pingava mais água nas vinhas para ela, usando uma colherzinha e um copo d'água de madeira com uma bela superfície macia devido aos longos anos de uso. E se, especulou Tress, eu aprendesse a navegar um navio eu mesma? Um navio inteiro? Indagou Hulk. Talvez não este. Um menor. Certamente há barcos que podem ser tripulados por uma única pessoa. Eu levaria um desses até o mar da meia-noite para que não precisasse arriscar mais vidas. E quanto tempo acha que vai levar para aprender a navegar sozinha? Ele perguntou. Particularmente em mares tão perigosos. Você podia demorar anos. Talvez seja isso que preciso fazer. Ou talvez, disse ele, você precise reconhecer algo muito mais difícil, Tress. Que seu amigo está fora do alcance. Que você deve desistir dessa busca e cuidar de si mesmo. Ela não respondeu, embora a raiva que sentiu com as palavras dele se manifestasse nas vinhas se apertando nos dedos dela, como se elas também estivessem frustradas. Ela forçou-se a relaxar enquanto Hulk servia outra colherada da água para as vinhas.
Ele estava ficando melhor em se equilibrar em duas patas enquanto a ajudava. Ele precisara fazer isso com muito mais frequência do que ela, do que em seu passado. Tress, ele disse. Não gosto de vê-la triste, mas detestaria que você se machucasse. O que fez aqui no canto do corvo é incrível, mas ainda está a léguas da distância dos perigos que vai encarar no mar da meia-noite. Será? Ninguém sabe. Perguntei a Forte, Salai e até mesmo a Ulaan. Todos eles me dizem que o mar da meia-noite é perigoso, mas ninguém pode dizer por quê. Eles só sabem que a feiticeira vigia os esporos. Navios que vão até lá desaparecem. Talvez tenha algo a ver com monstros? Ninguém sabe ao certo. Hulk bebeu mais água. Então ele suspirou baixinho. Lembra de como eu fui até a firme no último porto? Como eu poderia esquecer? Você me contou 6 histórias sobre isso até agora. Eu não contei a mais importante. Trez olhou para cima. As 4 vinhas se enrolando ao redor dos seus dedos viraram suas pontas como cabeças se voltando para fitar Hulk. Eu saí procurando a população de ratos, Hulk explicou, baixando a colher e torcendo as patinhas. Há alguns de nós na maioria das ilhas nesses dias. Ratos falantes, quero dizer. Com um pouco de esforço, encontrei um que havia visitado a Ilha da Feiticeira. Antes que você pergunte, não. Ele não conhecia o caminho. Ele simplesmente estava em um navio que a visitou. Mas ele relatou os perigos que enfrentaram. E você não ia me contar? Disse Tress. Suas 4 vinhas subitamente crescendo para cima como espinhos. Eu não queria encorajá-la, disse Hulk. Estou preocupado com você, Tress. Mas se conhecer os perigos, talvez veja como será difícil. Dica divertida. Ouvir mantive você no escuro para sua proteção. Não só é frustrante, como também condescendente. E é uma maneira verdadeiramente econômica de rebaixar alguém. Se está tentando inserir mais humilhação em uma agenda já ocupada, experimente. Traz foi capaz, com algum esforço, de apreciar o sentimento de Hulk. Infelizmente, como a garota que perguntou à sala cheia de pessoas subitamente silenciosas se elas queriam ver sua tatuagem, ele percebeu que não havia como voltar para trás. Há 3 testes que precisam ser encarados para alcançar a feiticeira, disse Hulk. Acho que ela gosta de tornar as coisas dramáticas. De qualquer modo, a primeira é a mais óbvia. Você precisa cruzar o mar da meia-noite. O que podemos fazer? Replicou Tress. Agora que Rod nos apontou o caminho. Você sabe aonde ir, sim, disse Hulk. Mas Tress, você não compreende? A chuva cai no mar da meia-noite como em toda parte. A feiticeira modificou-a de alguma maneira para que alimente continuamente as criaturas que surgem dos esporos. Eles perambulam e vagueiam pelos oceanos. Monstros da meia-noite do tamanho de navios. Você se lembra daquela coisa que criou para espionar Crow? Você acha que pode lutar com uma centena dessas atacando o navio? Aquilo parecia assustador. As vinhas dos dedos de trás se contorceram para baixo, se escondendo embaixo de sua palma. Caso sobreviva a isso, disse Hulk, você terá que encarar os guardiões da feiticeira. Uma força de homens metálicos que vivem em sua ilha. Eles são completamente destrutíveis, imunes a todos os tipos de armas de fogo e são implacáveis. Eles capturam qualquer um que bote os pés na ilha, depois o aprisionam. Prisioneiros nem mesmo chegam a encontrar a feiticeira, então não pense que há uma maneira de chamar a atenção dela. Ouvi dizer que ela pensa que qualquer um que seja estúpido bastante para ser capturado pelos guardiões não merece sua atenção. Ser capturada de propósito havia sido um dos planos que Trez estava considerando. E se, de algum modo, você escapar deles, Hulk continuou, nunca alcançará a feiticeira. Ela vive em uma torre feita de metal indestrutível.
É tão lisa que não pode ser escalada e nada gruda nela. Ela fica no seu topo à noite para entrar em comunhão com as luas, mas só existem duas maneiras de entrar: através de portas trancadas por meios misteriosos, ou através da pequena janela por onde suas gralhas vêm e vão, fazendo trabalhos para ela. 3. Se você tentar chegar naquela ilha, será devorado por monstros de essência da meia-noite. Se por algum milagre sobreviver e chegar à ilha, será aprisionada para sempre pelos guardiões. E mesmo que escape deles, vai acabar sentada diante da torre e gritando para ser ouvida até perder a voz. Não há jeito de fazer o que você quer. Rod conseguiu, disse ela. Ele a viu. E Charlie também. Charlie, replicou Hulk, foi sequestrado especificamente porque ela desejava usá-lo para pedir resgate ao rei. Quem sabe o que aconteceu com Rod? Pode ter sido a mesma coisa. Ela se recostou e até certo ponto as informações de Hulk tiveram o efeito que ele esperava. Revelaram exatamente quão difícil era sua tarefa. Bem, ela não podia se concentrar nisso naquele momento. Ela precisava lidar com outros problemas. Ela não estaria disponível para ser amaldiçoada pela feiticeira se acabasse aprisionada por um dragão primeiro. E ela nunca teria mais chance de ser aprisionada por um dragão se fosse morta pela chuva no mar carmesim. Então, Trás voltou à sua prática com as vinhas.